Stitch, um dos personagens mais famosos e bonitinhos da Disney, e que não só é muito querido por muita gente e possui muitos produtos personalizados dele, mas que também possui um dos chips mais famosos e bonitinhos por aí. Bom, eu vou estar refazendo uma arte bem especial para mim de 2023, que é o chip do Stitch e a Angel. Mas eu não só vou estar refazendo essa arte, mas eu vou estar contando as curiosidades e algumas coisas em relação à obra, parecido com a ideia do desenho dos personagens clássicos. Então dá pra considerar esse vídeo como um DPC 2.0. Mas antes de darmos início, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal, beleza? Então chega de enrolação e vamos pro vídeo. Bom, eu acredito que todo mundo conhece o Stitch, né? Mas pra quem não conhece, que eu acho bem difícil, ele é basicamente um experimento alien criado pelo Jumba, um cientista que se autodenomina como gênio do mal. E a ideia original do experimento 626, que é o número do Stitch, era para ser uma máquina de destruição, sem sentimentos, e ele não iria ter empatia com ninguém. Pelo menos era isso que o Stitch achava, até que ele conhece a Lilo, uma criança havaiana que acabou encontrando ele em um pet shop, depois dele ter sido atropelado por um caminhão, e que não teve ferimentos graves. Só que durante a trama, o Jumba junto com o Pickley, que é um especialista sobre a Terra e os humanos, são mandados pela Imperadora da Galáxia para poder capturar o Stitch. E aí que a trama se inicia, já que o Stitch, sabendo que eles não podem atirar nele enquanto ele estiver próximo da Lilo, ele usa isso a seu favor. Mas com o passar do tempo, a Lilo vai tentando encontrar uma maneira do Stitch ser bonzinho e mais amigável, apesar da Nani, que é a sua irmã mais velha, não ter muitas esperanças sobre isso. Mas é aí que a Lilo relembra o conceito da Ohana, a maravilhosa e linda palavra do filme. Ohana quer dizer família. Família quer dizer nunca mais abandonar ou esquecer. Essa frase acaba criando uma dúvida pro Stitch, se o propósito dele é de fato destruir as coisas, ou que pode ter algo que possa preencher o coração dele. O filme vai focando nessa questão, do Stitch tentando descobrir o seu propósito, a Lilo ajudando ele a se tornar bom e gentil, o Jumba e o Pickley tentando capturar ele. Eu não vou contar o resto dessa história, já que eu tava querendo passar mais era um resumo da história, apesar dessa obra ter sido lançada em 2002, e eu nem tinha ideia de essa animação era velha assim. Enfim, aliás, esse primeiro filme teve algumas cenas que foram cortadas, como por exemplo, uma cena em Storybird, onde a Lilo apresenta o peixe fofucho pro Stitch. Esse peixe, a Lilo costumava alimentar ele, já que ele era como se fosse uma parte da Ohana para ela. Mas o Stitch bate nele e os pelicanos começam a atacar ele. E o Stitch acaba rindo dessa situação, e o fofucho acaba morrendo nessa cena, deixando o clima tanto triste quanto meio pesado. Ainda mais porque o Stitch, logo depois, vê o túmulo dos pais da Lilo. Então, a partir dessa cena, é que o Stitch iria acabar mudando o seu comportamento. E parando para pensar não só nessa cena, mas a teoria a respeito da morte dos pais da Lilo, que os pais dela acabaram morrendo em uma tempestade, e que em um dia que eles estavam dirigindo, eles acabaram batendo o carro, e morreram logo em seguida. E a Lilo acabou presumindo de que o fofucho controla o tempo, e ela se sentiu muito culpada por não ter oferecido comida ou carinho suficiente nesse dia, o que acabou resultando nessa tempestade e o triste desfecho. É uma teoria bem curiosa, mas que pode até ter um certo sentido também, ainda mais porque a Lilo costumava considerar ele como um amigo, ou até mesmo parte da Ohana. Então eu até acho que foi até bom essa cena não ter ido pro resultado final, já que só depois de você entender o contexto, isso iria acabar deixando o clima do filme um pouco pesado demais. E também tem uma outra cena que foi feita quase completa, mas que teve que ser alterada logo depois, que é na parte final, onde o Stitch, Jumba, Pickley e a Nani usam uma aeronave para resgatar a Lilo. Mas não é a aeronave que a gente conhece, mas um avião mesmo.
Só que essa cena teve que ser refeita por conta daquele triste acontecimento do 11 de setembro, que ficou marcado na história. E uma última curiosidade também, vocês sabiam que o Stitch iria ter um design um pouco diferente do que a gente conhece? O primeiro design dele foi feito pelo Chris Sanders, e o primeiro design do Stitch seria de um alien com uma mescla de um rato e uns outros animais. Eu acho que eu nem preciso dizer que esse design é bem bizarro, mas interessante também. Só que esse concept ficou engavetado por muitos anos, até que o Tom Schumacher, acho que é assim que se fala, que era o presidente da animação da Disney da época, perguntou se ele gostaria de dirigir algo. Foi aí que ele apresentou o primeiro esboço do que iria se tornar o Stitch que nós conhecemos. Por mais que o primeiro esboço seja parecido com o que a gente conhece, ainda assim é meio estranho o visual dele. Ainda mais que a aparência dele não remete com algo fofo. Mas é da hora ver essa evolução do design. E como todo mundo deve saber, Lilo e Stitch teve 3 sequências e uma série animada com um total de 65 episódios. E que, por sinal, foi daí que surgiu a Angel, um experimento que, com o passar do tempo, foi considerada uma namorada do Stitch, mas não diretamente. Ela teve a sua primeira aparição no episódio 37, onde o Stitch, quando ele vê ela pela primeira vez, ele começa aos poucos se apaixonar por ela. E a Angel, percebendo isso, ela manipula não só o Stitch, mas o Jumba também com a sua canção para poder ter acesso às informações dos outros experimentos. Essa canção da Angel faz com que os outros se tornem maus. Mas essa canção só não afeta o Stitch e o Robin. Mas é só depois de um tempo que a Lilo acaba descobrindo que a Angel está trabalhando com o Gantu para poder capturar não só o Stitch, mas os outros também. O que acaba deixando o Stitch bem chateado com essa revelação. Mas percebendo essa gravidade, a Angel decide ajudar o Stitch e canta a canção dela de outra forma, tornando os experimentos bons novamente. Mas por conta dessa traição, a Angel é capturada e presa pelo Gantu, mas o resgate dela só rola no penúltimo episódio da série, chamado Snafu, onde nesse episódio, a Lilo, junto com o Stitch e os outros, criam um plano para poder resgatar não só a Angel, mas os outros experimentos capturados pelo Gantu. E nesse episódio é introduzido o experimento 120, que na informação dele, ele foi designado a acabar com planos complexos. Mas com o passar do tempo, ele acaba mudando a sua personalidade e acaba ajudando eles a resgatarem os outros experimentos e arruinar com os planos do Gantu. Então no final do episódio, o Stitch e a Angel saem juntos para um possível encontro. Na época, eu não tinha ideia de como esse chip entre o Stitch e a Angel fosse algo tão forte e lindo. Mas, embora os experimentos criados pelo Jumba sejam primos do Stitch, a Angel não é tecnicamente prima dele, já que a palavra primo pode ter relação a pertencimento a um grupo, tipo uma família. Então, a Angel, por mais que seja um experimento, eles não são primos de sangue. Essa é uma hipótese / explicação que eu tô deixando aberto, porque pode ter gente interpretando esse chip com maus olhos. Enfim, a série animada e o Lilo e Stitch não foram a única aparição da Angel, mas acredite ou não, teve um anime do Stitch. É isso mesmo, esse anime foi lançado em 2008 e teve um total de 91 episódios, um pouco a mais em comparação à obra original. Mas essa série não foi feita pela Disney, mas por um estúdio japonês chamado Madhouse, que foi responsável em produzir Perfect Blue, Red Line, Hunter x Hunter, Phantom Road e entre outros. E a terceira e quarta temporada teve a cooperação do estúdio Shinhei Animation, que era conhecida pela série animada Crayon Shin-chan, que quem é mais velho deve se lembrar dessa série. Bom, no contexto desse anime, ele não foca nas aventuras do Stitch com a Lilo, mas com uma garota chamada Yuna. E essa série se passa 10 anos depois dos acontecimentos do Lilo e Stitch. E existe um porquê do Stitch ter ido para a ilha Izayoi, no Japão, que é revelado no episódio 23 da terceira temporada,
que quando a Vivo teve que focar na escola e depois na faculdade, ela tinha prometido a Stitch que eles iriam se encontrar na ilha de Kauai em 4 anos. Porém, quando o dia do reencontro chegou, a Vivo não estava no dia combinado. Mesmo chamando por ela, não tinha nenhum sinal dela. Então, ele acaba indo embora. E o resto do contexto, a gente já meio que sabe, né? Mas nos momentos finais desse episódio, o Stitch consegue reencontrar a Lilo novamente. É uma cena bem linda e emocionante. E a Lilo pede desculpas por não ter comparecido no dia combinado, por conta que nesse dia, a sua irmã Nani estava tendo um bebê. Aí por conta disso que ela se atrasou. Por conta disso que o Stitch pensou que a Lilo tinha abandonado ele, e acabou deixando o colar tique que ela entregou a ele em uma árvore, indo embora em um navio do Jumba. Então, nesse dia começou a chover, e a única coisa que ela encontrou foi o colar dele, completamente desolado pelo fato de ter perdido o seu melhor amigo. Quando esse reencontro finalmente aconteceu, a Lilo entregou o colar tique pro Stitch novamente, e ela promete que eles vão se reencontrar novamente um dia. E cara, mesmo a série não sendo lá aquelas coisas, esse episódio, mano, que cena triste linda. Ai ai. Bom, e falando da Angel nesse anime, teve alguns episódios onde ela aparece, mas um específico que é especial é o falando a Branca da Lacração. Enfim, a única coisa que pra mim foi negativa é o fato de que o Gantu, que era o vilão principal da série, foi simplesmente cortado. E o Jumba, que iria ter uma perspectiva diferente das coisas, na verdade vira o vilão principal. E segundo a Disney, ele iria ser muito caro para ser feito. Mas para gastar milhões de dólares em anúncios, eles tinham dinheiro, né? Vai entender, né? Mas pelo menos só desse problema, isso não estragou o filme por completo.
Mas a cena final desse filme, gente do céu, que cena triste e emocionante. Pra mim foi uma honra ter assistido esse filme. Ele só não é 10/10 por conta desse problema que eu mencionei. Ah, e aliás, durante a cena onde o Jumba vai tornar o Stitch mal novamente, é possível notar um easter egg bem rápido, onde mostra a silhueta do experimento 624, que é a Angel, o 625, o Robin, e o 627, que seria o sucessor do Stitch. E a única coisa que ele diz é do mal. Sim, é só isso que ele fala. Enfim, esse easter egg é bem rápido e pode passar despercebido por muita gente. Eu achei muito da hora esse easter egg, principalmente pelo fato deles saberem que a Angel é uma das experiências mais famosas por conta do chip. É tanto que esse live action do Stitch, que até o momento desse vídeo, alcançou mais de $1 bilhão. E eu acho que não é pra menos, né? Já que é o personagem mais famoso da Disney, pelo fato deles terem acertado nesse filme, se for comparar com aquele live action do Rei Leão, onde os leões do primeiro filme não tinham nem expressões. Mas o que mais me impressiona nisso é que 4 semanas depois de que esse filme foi lançado e gerou esse sucesso todo, a Disney anuncia que o segundo filme já está em produção. Eu já imaginava que esse live action iria ter uma sequência, mas eu não achei que fosse ser tão rápido assim. E eu nunca tinha visto um filme ter uma confirmação de sequência tão rápida assim. Mas bom, eu não sei se eles vão fazer a adaptação do segundo filme, que nesse filme o Stitch começa a apresentar defeitos, agindo de uma forma ruim, mas não por vontade própria. Então vamos ver como vai ser. Mas eu espero que pelo menos eles apresentem o Gantu dessa vez. Enfim, essas foram as curiosidades e algumas coisas relacionadas ao Stitch. Eu não achei que eu fosse comentar tanta coisa relacionada ao Stitch, mas eu achei muito legal atualizar as informações do primeiro vídeo, já que foi algo bem básico. Então agora aproveita o resto do processo. Então, esse é o resultado de 2023 com 2025. O que acharam do resultado? Deixa seu comentário abaixo. Bom, esse foi um vídeo de pintura e algumas curiosidades da obra. Eu achei bem legal refazer essa arte, ainda mais que eu tava querendo deixar um pouco melhor em comparação a 2 anos atrás. E principalmente, essas curiosidades em relação ao design do Stitch. Eu só fui ter conhecimento por conta de um artista no Instagram. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem gostado, deixem o like e se inscrevam no canal. Assim você ajuda o canal a crescer e o meu trabalho a ser mais reconhecido. Beleza? Então, no mais é isso. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. E eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau!